Isso aqui foi o pastor do Cleiton que... O Dário é basicamente uma réplica de Ari Neto. É só... copiou e colou. Copiou e colou. É incrível a semelhança. Meus irmãos, vamos ficar de pé nesse momento e vamos abrir a nossa Bíblia. Abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo. Abra comigo, por favor. O livro de Êxodo. Capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Vocês estão comigo? Êxodo capítulo 12, versículos 24 a 27. Dizem assim: Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros, e o quê? Para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando o quê? Vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Senhor, nós estamos ainda na sua presença e te buscamos porque queremos te servir aceitavelmente, pelos méritos de Jesus e no poder do teu Santo Espírito que em nós habita. Ajuda-nos a te honrar na manhã de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém? Podeis assentar. Meus irmãos, pelo que nós temos visto até aqui, nós estamos notando um padrão divino, um jeito reiterado divino de lidar com a humanidade. Existe um padrão. Já deu para perceber isso. Esse padrão pode ser destacado, e eu quero agora destacar dois fatos recorrentes na maneira divina de lidar com a humanidade. Primeiro, há uma contínua coexistência de dois povos. Um deles é desdobramento da semente da mulher. O outro, desdobramento da semente de Satanás. Coexistência permanente de dois povos. E isso, vale repetir aqui, é graça. O nome disso é graça. Porque não fosse a graça intervindo com essa inimizade, haveria apenas um povo, uma semente. A semente da amizade com Satanás. A segunda forma, o segundo jeito reiterado de Deus lidar com a humanidade, já fica claro também que Deus, porque lidando com um povo por meio de pactos, está interessado em redimir famílias, e não meramente indivíduos. Isso vai acontecendo ao longo da história da salvação. Os meus irmãos se recordam que Deus fez uma aliança com Abraão. Essa aliança com Abraão envolveu a descendência de Abraão, e o sinal e selo dessa aliança foi a circuncisão.
A descendência do patriarca, conforme Deus já havia advertido, lembro a vocês, seria peregrina na terra alheia, seria reduzida à escravidão, seria afligida por 400 anos, tudo isso está em Gênesis capítulo 15, versículo 13, mas chegaria o tempo em que sairia da terra da sua aflição, inclusive com grandes riquezas. Isso também está em Gênesis capítulo 15, agora versículo 14. Penso já ter dito isso em momento anterior. Agora nós vamos dar um salto de cerca de 400 anos para ver como é que Deus cumpriu esta promessa. É muito importante a gente verificar isto para o tema que nós estamos abordando. Nós estamos falando de quê mesmo? Criação de filhos. Pois bem, chegado o momento da libertação e preparado o libertador, a preparação do libertador aconteceu em Êxodo, capítulos 3 e 4. Tiveram início ali as negociações com Faraó. Eu preciso avivar a memória de vocês com relação a essa passagem. Então, nessas negociações, Moisés deveria dizer a Faraó que o Senhor ordenou a Faraó que deixasse Israel sair do Egito para servi-lo no deserto. Um fato conhecido de todos vocês. Êxodo capítulo 4, versículos 22 e 23 dizem assim, dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Veja que a nação inteira, o povo de Deus, como um todo, é tomado como indivisível. Uma numerosa multidão é dita como o filho primogênito de Deus. Já no primeiro encontro com Faraó foi dito o seguinte: deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Isso está em Êxodo capítulo 5, versículo 1. Vocês estão me acompanhando? Nós estamos ali no contexto das tratativas com Faraó. Ocorre que à medida em que as pragas foram sendo realizadas, Faraó esteve disposto a fazer certas concessões. E isso se torna especialmente verdadeiro a partir da terceira praga, a praga dos piolhos. Quando os magos do Egito não puderam fazer nada semelhante ao que Moisés fizera. Isso está em Êxodo capítulo 8, versículos 18 e 19. A primeira concessão de Faraó veio após a quarta praga, a praga das moscas. Naquele momento, Faraó consentiu que Israel adorasse a Deus, mas no Egito. Com o que, obviamente, Moisés não consentiu. Entre a sétima praga, a praga da chuva de pedras, e a oitava praga, a praga de gafanhotos, os oficiais de Faraó tentaram persuadi-lo a deixar a nação eleita sair para servir a Deus. Eles não aguentavam mais. Faraó, faça alguma coisa, faça concessões. Você não está percebendo que o Egito está destruído? Foi mais ou menos esta a conversa que os oficiais de Faraó tiveram com ele. E então Moisés teve acesso à presença de Faraó, e nesse momento, nesse encontro, Faraó lhe perguntou o seguinte, preste atenção nisso: quais são os que hão de ir? Êxodo capítulo 10, versículo 8. Moisés respondeu: havemos de ir, preste atenção, com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados. Êxodo capítulo 10, versículo 9. A isso, Faraó respondeu que jamais permitiria que fossem as crianças. E decidiu o seguinte: ide somente vós os homens e servi ao Senhor. Êxodo capítulo 10, versículo 11. Na sequência das tratativas, as crianças receberam permissão após a nona praga.
em Êxodo capítulo 10, versículo 24. Mas houve uma contenda a respeito da permissão da saída de rebanhos e gado, e essa contenda encerrou as negociações e o cenário ficou armado para a 10ª praga. Agora, quando a gente revê a história sob outra perspectiva, a gente vai observando que Deus já vinha fazendo distinção entre israelitas e egípcios desde a 4ª praga, desde a praga das moscas. Israel morava na terra de Gósen. E lá, os enxames de moscas não apareceram. Isso está em Êxodo capítulo 8, versículos 22 e 23. O mesmo ocorreu com as pragas quinta, a de peste dos animais, a sexta, a praga das úlceras, a 7ª, a praga de chuva de pedras, a 8ª, a de gafanhotos, a 9ª, a de trevas. Essas pragas iam ocorrendo sobre todo o Egito, à exceção da terra de Gósen, porque Deus havia guardado o seu povo ali, para não receber a incidência destas pragas. E aí eu quero que os meus irmãos se recordem que nós temos exatamente aqui aquela continuação da antiga distinção entre a semente da mulher e a semente de Satanás. Quando em mais uma etapa da história da salvação, Deus separou para si um povo separado para Deus, constituído de quê? De famílias. Constituído de famílias e não meramente de indivíduos. Até que chegou a hora da 10ª praga. Antes dela, foi instituída a Páscoa e também foi instituída a festa dos pães asmos. Preste atenção nessa festa. No dia 10 do primeiro mês, os filhos de Israel deveriam tomar um cordeiro ou um cabrito, separá-lo, cordeiro ou cabrito, de tamanho conforme o número da respectiva família. Esse cordeiro ou cabrito deveria ficar guardado do dia 10, porque ele deveria também ser sacrificado no dia 14 de Nissan, ou Abib, o primeiro mês do calendário hebraico, do calendário hebreu. No dia 14, final da tarde, o cabrito ou cordeiro deveria ser sacrificado, imolado, e seu sangue deveria ser borrifado na verga ou nas ombreiras das portas de todas as casas dos filhos de Israel. A carne deveria ser comida assada, junto com pães asmos e ervas amargas, e todo mundo deveria estar pronto para a viagem. Isso está em Êxodo capítulo 12, versículo 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Pois bem, a razão do rito era a seguinte, preste atenção nisso. A 10ª praga consistiu em que o Senhor passaria para ferir os primogênitos dos egípcios. Mas quando passasse, as famílias dos filhos de Israel ela está com quem? Ela está com o pai. O pai é uma figura assustadora. Eu estava dizendo o quê? Eu estava na 10ª praga. Eu estava dizendo qual é o sentido da 10ª praga. A 10ª praga consistiu em que o Senhor passaria para ferir os primogênitos dos egípcios, mas quando passasse, as famílias dos filhos de Israel, todas elas estariam como que distinguidas das famílias dos egípcios e resguardadas pelo sinal do sangue do cordeiro. E por isso, porque resguardadas sob o sinal do sangue do cordeiro, quem? As famílias dos filhos de Israel.
Então, estas famílias não receberiam contra si os efeitos nefastos da praga, a matança dos primogênitos. Entenderam? Bom, todos sabemos disso. Mas atenção para esse dado. Esse rito deveria permanecer sendo observado a cada ano. Olha o que está no versículo 14 do capítulo 12. Este dia vos será por memorial. É dia para ser celebrado por estatuto perpétuo. Estão acompanhando? O dia 14, o da Páscoa, seria seguido por uma semana de celebrações. Uma semana de celebrações denominada Festa dos Pães Asmos. Dos dias 15 ao 21. Dia 14, Páscoa. 15 a 21. 7 dias, Festa dos Pães Asmos. Tudo isso, 14, 15 a 21, do primeiro mês do calendário hebreu. Nesses 7 dias não poderia haver fermento em todas as casas dos filhos de Israel. Exatamente como foi na instituição do rito. Porque não há tempo de fermentação. Há pressa em sair do Egito. Come-se a celebração da Páscoa, todos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, porque todos estão prontos para sair. A questão importante agora é a seguinte, meus irmãos: para quem estas instituições foram dadas? Por que uma festa da Páscoa? Por que festa dos pães asmos? Por que manter a celebração da Páscoa nas futuras gerações? Esta é a pergunta importante aqui. E aí, por tudo que nós já observamos, a resposta é a seguinte, o que está no versículo 24 do capítulo 12. Guardai, pois, isto por estatuto para quem? Para quem? Para vós outros e para vossos filhos, para sempre. Para vós outros, para vossos filhos, para sempre. Veja que o memorial da Páscoa e a festa dos asmos eram para famílias. Eram para famílias. Por quê? Porque Deus redime famílias e não apenas indivíduos. Por isso, quando mais tarde a nação estivesse em sua própria terra e chegasse o momento da celebração da Páscoa, o que seria natural? Seria natural que as crianças, os adolescentes, os jovens da nação perguntassem aos pais sobre a razão de observarem aquele rito ano após ano. É natural. Separar o cordeiro dia 10, imolá-lo dia 14, final da tarde, comê-lo em família, com pães asmos e ervas amargas. Isso seguido de uma festa de... pai, mãe, por que isso, né? Seria apenas natural. Então, nesse momento, os pais deveriam responder aquilo que está ali no versículo 25, a partir do versículo 25, né? É o sacrifício da Páscoa ao Senhor. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, versículo 25, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então eu quero que vocês percebam que Moisés previu que a festa da Páscoa seria uma oportunidade para o discipulado dos filhos. Imaginemos a cena, não é? Pai, mãe, por que um cordeiro? Qual é a razão da Páscoa? De onde vem isso? Olha que oportunidade maravilhosa. Por que nós celebramos isto ano após ano? Porque um cordeiro macho de 1 ano, de onde vem isso? Comer a carne assada, os ossos não poderiam ser quebrados. Por que
fazer isto ano após ano? E então os pais responderiam, obviamente, dizendo mais ou menos o seguinte: meus filhos, nós éramos escravos no Egito. Veja a resposta. Nós éramos escravos no Egito. Mas Deus já havia predito que no tempo oportuno nos libertaria dessa escravidão. Então, chegado o tempo da providência, quando o destruidor passava para ferir aqueles que nos escravizavam, Deus nos poupou da destruição, protegendo-nos sob o sangue do Cordeiro Pascal. E foi desta forma que nos libertou. Olha que boa conversa esta. A Páscoa se repete ano após ano. Os filhos vão crescendo nesse contexto. Na idade do Dário, eles não perguntam nada. Um ano depois, eles já participam com mais consciência. No terceiro ano, eles começam a questionar. No quarto, eles perguntam diretamente. Por que isso, pai? Qual é a razão disso? Então Moisés já coloca nos lábios dos pais o que os pais deveriam dizer. Sabe por que nós fazemos isso? Porque nós éramos escravos. E Deus nos libertou. Você sabe como ele fez isso? Sacrificando o cordeiro. E nós estivemos protegidos sob seu sangue. E por isso não fomos destruídos, por isso nós fomos libertos. Captou? Então, eu quero lembrar para vocês que nós estamos vendo um padrão. Há uma permanente coexistência de duas sementes, a da mulher e de Satanás. Nos eventos do Êxodo, essas sementes são representadas pelos filhos de Israel e pelos egípcios. Segundo padrão, Deus se deleita em salvar e separar para si o quê? Famílias. A nação, o povo de Deus, consistente de famílias da descendência étnica do patriarca, são objeto da libertação, do Êxodo. E qual é a conclusão? A conclusão é que em mais um passo na história da salvação, os crentes de hoje aprendem uma lição. Qual é a lição? Eles devem nutrir uma firme confiança de que a sua descendência pertence a Deus. Porque é um padrão que nós estamos vendo acontecer. Vocês estão me entendendo, gente? Sim ou não? Nós temos uma licença da Escritura para crer nisso. Ninguém está criando as coisas. Nós estamos apenas observando o padrão divino de lidar com a humanidade. Deus está, a cada passo da história da salvação, lidando com famílias. Ele faz um pacto com um povo. Agora, por fim, tem alguma coisa aqui que não pode passar despercebida. A figura dos pais celebrando a Páscoa, explicando o sentido da Páscoa aos filhos, em nada tem a ver com aquele pai extremoso que conta conto de fadas para o filho dormir. Não é bonito? É fofo. Mas não é disso que se trata. Olha que fofura. Um pai contando a história dos 3 porquinhos para o filho antes dele dormir. Que fofo. Mas não é isso. Moisés não está falando nada disso, não. Isso porque a Bíblia não é um livro de histórias de conto de fadas. Não é um livro de fábulas. Para começo de conversa. Mas não é só por isso. Também porque
Todas as histórias da Bíblia são histórias especializadas. São histórias especializadas da salvação. A finalidade dos pais israelitas, que segundo Moisés deveriam explicar o sentido da Páscoa para os filhos, não era contar histórias por contar. Não era. Exercer uma espécie de fascínio na imaginação das crianças, por meio ali das pragas do Egito, da passagem pelo Mar Vermelho. A finalidade era dizer aos filhos o modo pelo qual Deus salvou o povo escolhido para ser a sua propriedade peculiar. Olha qual é o sentido das histórias da Bíblia. Não são histórias finais. A razão de ser, de contar sobre as pragas do Egito, sobre a praga do primogênito, sobre a saída pelo Mar Vermelho. A razão de ser disso não é contar história por contar, não é para que as crianças saibam, sejam assim versadas, eruditas das pragas do Egito. Porque uma criança pode conhecer as 10 pragas do Egito de uma forma que eu não decorei. E olha que eu já li Êxodo à beça. Mas uma criança pode saber tudo sobre as pragas do Egito e sobre a praga dos primogênitos e saber cada detalhe da Páscoa e não saber o sentido disso. Ela chega em casa, o pai fica todo feliz. O que você aprendeu hoje na escola dominical? Eu aprendi sobre as 10 pragas do Egito. Que felicidade. E daí? Não, eu aprendi sobre as 10 pragas do Egito. A finalidade é dizer para o filho a história da salvação. Você sabe por que nós celebramos essa festa? Porque nós éramos escravos. E Deus nos libertou pelo sangue do Cordeiro Pascal. Então, por que falar sobre pragas, sobre a praga dos primogênitos, sobre o sangue do Cordeiro nas ombreiras das portas? Para dizer isso. Éramos escravos. Deus nos libertou pelo sangue do Cordeiro. E é somente assim que estas histórias fazem sentido, ganham sentido, cumprem a sua finalidade. Então nós temos que ter cuidado, porque é possível ensinar histórias bíblicas e não ensinar a Bíblia. Esse é um cuidado que os pais devem ter e que os professores das crianças da igreja também. Porque é mesmo possível usar a Bíblia contra a Bíblia. E sabe aquilo que vai livrar nossos filhos quando eles crescerem? Não é se são muito versados sobre as pragas do Egito. É saber o sentido disso na história especializada da salvação. Toda essa história tem que redundar num outro ensino. Qual é? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se não chega lá, contou histórias bíblicas, mas não ensinou a Bíblia. Vocês estão me entendendo? Conclusão. Deus não quer salvar somente a mim. A salvação de Deus é para mim e para a minha família. A salvação de Deus é para o Dário. É para o Dário. E quando observo o padrão do modo divino de lidar com a humanidade, eu posso me encher de confiança. E não importa o que os meus olhos veem.
Porque fé é outra história. Fé é crer contra a esperança. Fé é outra história. Não importa o que os meus olhos veem, quando eu olho esse padrão divino de lidar com a humanidade, eu posso me encher de confiança que a minha família é parte do pacto que Deus fez com o seu povo. O seu povo. E isso me traz uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Sair daqui do culto. E, como fazemos a cada domingo, Alicia, o que eu disse hoje? Repete aí. Quero ver se se está ligado, se está tudo ligado, se as coisas estão sendo ligadas. Isso me traz a responsabilidade de, no momento da ceia, o Pai, o que é isso que nós estamos fazendo? O que é isso? Ah, meu filho, é o seguinte. Na noite em que Jesus foi traído, na véspera da sua autoentrega por nós, ele nos ensinou um rito para que nós fôssemos alimentados por esta memória e por seus efeitos. Nós celebramos a ceia porque nós éramos escravos. Nós éramos escravos do pecado. E o sangue do Cordeiro derramado na cruz nos libertou. Vamos ficar de pé. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã. Louvamos a Deus por tua santa palavra. E suplicamos que ela gere vida em nosso coração. Vida, Senhor. Em nome de Jesus. A diaconisa Joadete.